Você alguma vez já se perguntou se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável para a compra e venda de imóveis? Já ouviu algumas pessoas dizerem que ele é aplicável e outras dizendo que não? Você já desistiu de comprar algum imóvel e quer saber se deve ou não pagar multa? Ou até então se vai perder aquele dinheiro todo que você já gastou? Hoje você vai entender definitivamente como funciona a lei para quem compra um imóvel. Eu sou Carol Com e aqui no canal Não Me Engane você fica sabendo dos seus direitos como consumidor de uma maneira bem fácil de entender. Para a gente poder discutir o direito do consumidor na compra de um imóvel, primeiro a gente tem que entender o que é consumidor e o que é fornecedor, para depois a gente poder ver como isso vai se aplicar na lei. O Código de Defesa do Consumidor, no artigo 2º, define consumidor como toda pessoa física ou jurídica que adquire um produto ou serviço como destinatário final. Em outras palavras, o consumidor é aquela pessoa que quando compra alguma coisa, ele retira aquele bem de mercado, ele é o último dessa cadeia de produção. Já o artigo 3º diz que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, que desenvolvem atividades de montagem, criação, produção, construção, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou serviços. Isso quer dizer que fornecedor não é necessariamente uma empresa, alguém que tem um CNPJ. Uma pessoa física pode ser fornecedora, desde que ela tenha aquela atividade ali como um meio dela de ganhar a vida. Com isso, a gente pode dizer que quando você compra um imóvel numa construtora ou numa incorporadora, por exemplo, elas estão sim submetidas ao Código de Defesa do Consumidor e também ao Código Civil naquilo que couber dentro do Código Civil. Já aquela pessoa que você conhece, aquele seu vizinho, aquele seu amigo que quer vender uma casa para comprar uma outra casa ou para comprar uma outra coisa qualquer, mas ele não tenha essa atividade de compra e venda de imóveis como profissão, essa relação não está regida pelo Código de Defesa do Consumidor, mas não significa que você não tenha nenhum direito. A única coisa que vai mudar é que vai ser regida pelo Código Civil. Hoje a gente vai tratar sobre as relações de consumo, ou seja, aquelas que estão regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, que é quando você compra um imóvel na construtora ou numa incorporadora, por exemplo. Um dos direitos assegurados pelo Código de Defesa do Consumidor é que todas as informações do contrato sejam claras e precisas para o consumidor. E o que isso quer dizer? Que quando você assina um contrato ali com uma construtora, não pode restar nenhum tipo de dúvida para você. A construtora tem que colocar ali forma de pagamento, quais são as taxas, tudo que ela vai cobrar, tudo que você vai pagar ali tem que estar discriminado, como o valor das parcelas, o valor das taxas, os juros, parcelas intermediárias, que é uma coisa que tem muita construtora que cobra, tem que estar tudo ali no contrato. Você não pode ser pego de surpresa. Por exemplo, você está pagando um imóvel há 2 anos e de repente vem a construtora e fala assim, olha, tem uma parcela intermediária aqui que você tem que pagar. Só que isso não consta no contrato, então não pode. Outra coisa que tem que constar também é a metragem do imóvel, se o imóvel já vem com os acabamentos ou não, por exemplo, se já vem com piso, se vier com piso, tem que estar discriminado ali qual é a marca do piso, como é o piso, tem que estar tudo ali bem explicadinho, a qualidade dos acabamentos, tudo. O nosso próximo tópico diz respeito à publicidade enganosa, que também é vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Um exemplo de prática enganosa que é bem comum as construtoras fazerem é o seguinte, a pessoa vai lá e compra um imóvel na planta. E essas construtoras costumam fazer um apartamento modelo ou uma casa modelo para a pessoa que está comprando na planta ali, entrar naquele apartamento ou naquela casa e ter uma ideia de como vai ficar,
os móveis ali que ela pode colocar, porque esses imóveis são sempre decorados, então dá até uma ideia de decoração para as pessoas. Só que o que acontece? Quando o imóvel é muito pequenininho, o que essas construtoras fazem? Elas mandam fazer aqueles móveis ali todos sob medida, e essa medida não é a medida padrão que vende nas lojas, só que elas não avisam isso para o consumidor. Então o consumidor está lá, entra, está visitando o apartamento, então ele vê um sofá bonito, ali ele fala, opa, ali vou colocar meu sofá, ó, aqui nesse quarto aqui cabe uma cama de casal, com 2 mesinhas de cabeceira, uma de cada lado ali direitinho, e tá ótimo. Quando o imóvel fica pronto e a pessoa vai comprar um sofá, vai comprar a cama, ela vê que não cabe ali. Aí ela pensa, poxa, mas eu visitei o imóvel decorado e cabia isso tudo. Só que, na verdade, esse imóvel decorado cabia tudo porque eles mandam fazer uma cama de casal, mas eles mandam fazer um pouquinho menor. Mesa de cabeceira, eles mandam fazer um pouquinho menor do que o padrão, e isso confunde a mente da gente. A gente olha ali, está acostumado com aquele tamanho, né? E isso acaba confundindo. E isso é uma publicidade enganosa. Então, uma coisa bem importante, se você for visitar um apartamento decorado, uma casa decorada, aqueles modelos que eles fazem, você mede os móveis que tem ali para comparar se aqueles móveis ali correspondem ao modelo padrão que é vendido por todas as lojas, porque senão, quando a gente manda fazer tudo sob medida, a gente acaba que gasta um dinheirão que não estava dentro do nosso orçamento, né? A gente acha que aquele tamanho que está mostrando ali é o tamanho padrão das coisas. E isso é considerado uma publicidade enganosa, porque eles em momento algum avisam ao consumidor. Se por acaso eles avisarem, olha, esses móveis aqui não são o tamanho padrão que você encontra em todas as lojas, aí não tem publicidade enganosa nenhuma, não. Mas se não avisarem, é sim, e você tem direito a pleitear os seus direitos, você procura um advogado que ele vai resolver esse problema para você. Um outro direito que todo imóvel novo tem é garantia. Se você quiser saber a respeito dessa garantia de uma maneira bem detalhada, eu vou deixar passando nos cards e vou deixar também no primeiro comentário fixado um vídeo que explica detalhe por detalhe de como funciona a garantia do imóvel novo. Eu não vou repetir aqui porque senão vai ficar 2 coisas falando sobre o mesmo assunto, fica até chato. Uma outra dúvida bem recorrente diz respeito à inadimplência, que é, por exemplo, a pessoa comprou um imóvel, está pagando ali as prestações e aí por algum motivo ela não pode mais pagar essas prestações e deseja desfazer o contrato. Essa dúvida é bem comum, porque tem umas construtoras que cobram uma multa, mas elas cobram uma multa que o consumidor não sabe se aquele valor está certo ou está errado, e tem construtoras também que elas falam assim, não, então você perdeu o dinheiro, você não tem direito à devolução de nada. Nesse caso, o artigo 53 do Código de Defesa do Consumidor proíbe que a construtora ou incorporadora, seja lá onde você comprou, que seja uma relação de consumo, fique com esse dinheiro inteiro para eles. Eles têm que te devolver uma parte. Aí você deve estar se perguntando assim, ah, mas eles me cobraram uma multa, eles podem fazer isso? A resposta para isso é, podem sim cobrar multa. Porém, o valor dessa multa vai depender de caso para caso. Não existe um valor fixo estipulado, só pode cobrar tantos por cento de multa. Porque nesse caso, existem uma série de fatores que devem ser analisados. Por exemplo, quantas parcelas a pessoa já pagou, se a pessoa já está morando nesse imóvel e só depois de algum tempo morando ela não tem mais condições de pagar, se esse imóvel que a pessoa não pode mais pagar não serve de moradia e ela está alugando para uma outra pessoa, então ela está recebendo uma renda desse imóvel ali. Então isso aí vai variar de caso para caso. Não existe uma resposta fixa, um rol ali, não existe, tá?
tem que ser analisado caso a caso. Um outro fator importante diz respeito ao reajuste das parcelas. O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor proíbe que o reajuste seja feito por um índice diferente daquele que está estipulado no contrato. Então você tem que ficar atento com isso, porque na hora que vier o reajuste, você tem que ver se corresponde àquilo ali que você assinou. Porque também tem construtora que coloca no contrato ali que o reajuste vai ser feito por um índice tal, e aí na hora que ela vai aplicar esse reajuste, ela vê que teve um outro índice ali que vai render mais dinheiro para ela, e aí ela resolve aplicar esse. Isso também é vedado, você pode correr atrás dos seus direitos se fizerem isso com você. Uma outra coisa importante também é que nos contratos imobiliários também existe a inversão do ônus da prova. Mas isso desde que essa relação seja enquadrada como relação de consumo, conforme eu expliquei lá no início do vídeo. E o que isso significa? Que a construtora pode ser ali obrigada pelo juiz a demonstrar que o consumidor não está falando a verdade, e ela vai ter que demonstrar provas de que o consumidor está mentindo. Não basta ela falar, ah, é mentira, não foi assim. Não, ela tem que provar que ela está falando a verdade e o consumidor mentindo. Se você comprou algum imóvel com alguma construtora, alguma incorporadora, e está passando por algum período de dificuldade, está com alguma dúvida ali se o contrato está sendo cumprido ali à risca ou não, você procura um advogado, leva esse contrato para ele poder ler, explica o que está acontecendo, porque aí ele vai ver como que ele vai ter que agir. Se ele vai entrar no juizado especial, o que é mais difícil, né? Porque o juizado especial é até 40 salários mínimos só, e contrato de imóvel geralmente é mais caro do que isso, mas aí ele vai entrar na justiça comum para você, e nesse caso, na justiça comum, você é obrigado a ter um advogado ali para te defender, você não pode entrar sozinho. Ele vai analisar e ele vai ver ali o que ele vai pedir, se ele vai se basear no Código de Defesa do Consumidor, se ele vai se basear só no Código Civil, ou se ele vai misturar os dois ali e se basear nos dois para poder te defender melhor. E não esqueça que você pode requerer qualquer tipo de dano que você tenha tido, tá? Você pode pedir o ressarcimento. Se houve algum dano material, você tem direito a ter esse ressarcimento desse dinheiro. E se você sofreu algum tipo de dano moral, você também tem o direito a requerer esses danos morais. Mas isso o seu advogado já sabe, ele vai ver tudo isso para você. Muito obrigada e até o próximo vídeo.